Então a profissão coach é muito nova, então muitas pessoas não sabem o que de fato buscar, o que de fato vai trazer resultado no coach. Então às vezes a pessoa acha que o coach é um coach como se fosse terapia, vai resolver meu problema e coloca tudo no mesmo pacote. E como é uma profissão muito nova, a gente também tem essa responsabilidade de a gente fazer essa disseminação do que é coach e qual é o nosso limite, porque a gente tem um limite de atuação. Como, por exemplo, um psicólogo faz um tratamento psicológico e não medica, porque tem um limite. Quem medica é o psiquiatra. Então tem um limite de atuação. Nosso limite também é importante. Então não é só a gente aceitar qualquer coisa e vou dar um jeito. Então aconteceu uma situação, participo de um grupo e eu fiquei muito preocupada da discussão desse grupo, que tinha uma coach atendendo uma pessoa com um transtorno muito grave, que era depressão pós-parto, e estava fazendo coach, e que ela estava pedindo ajuda para esse grupo, e porque ela queria técnicas de como fazer a intervenção com essa pessoa que estava depressiva. Inclusive o filho estava chorando, toda a sessão chorava, e ela escutava no fundo assim a criança chorar. E ela queria ferramentas, então o grupo se propôs a mandar um monte de dicas, de ferramentas e fazer experimentos naquele caso. Então assim, o meu questionamento e o momento de a gente pensar agora é assim: qual é o nosso limite? Será que a gente tem condições, dentro da nossa formação, atender um caso desse? De transtorno, que já tinha até um diagnóstico, a pessoa já sabia que tinha um transtorno pós-parto? Não, a gente não tem condições. E a gente ainda tentar continuar pesquisando ferramentas, vou aplicar essa, vou aplicar aquela, vou fazer uma vivência, uma meditação. Tudo isso é muito arriscado, a gente fazer esses experimentos com algo que a gente não tem e não foi preparado, não tem gabarito para a gente trabalhar, são os transtornos psicológicos. A gente não tem como fazer nada disso, porque a gente não tem que fazer intervenção. E eu fiquei muito preocupado nesse caso específico, porque todo o grupo se mobilizou para ajudar, que a intenção, com certeza, de todo mundo é ajudar a pessoa. A pessoa está passando lá uma dificuldade, a gente quer ajudar, porque é a nossa missão de fazer isso, né? Mas a gente também, dentro da nossa missão, a gente tem que ter esse discernimento, o que você pode fazer, qual é a sua atuação, até que ponto você tem condições de ajudar a pessoa, porque o ajudar pode atrapalhar. Nesse caso, se você começar a fazer trazer várias ferramentas de coach, que eu não consigo nem imaginar que resultado daria para uma pessoa com um transtorno, com certeza ela não ia chegar na meta dela, e aí era muito mais arriscado, porque a gente está falando de vidas. Então uma pessoa pode surtar dentro do processo e pode correr o risco de vida dela e da família também. Então a gente tem que direcionar para profissionais especializados que dão conta para dar a intervenção do que deveria dar a intervenção. Então esse é o nosso cuidado quando a gente está falando de pessoas, e falar que se a gente tem condições ou não, e respeitar os outros profissionais e falar: não, eu vou entrar em contato com o psiquiatra, vou conversar, orientar com a família, ou ela ou com a família, para que ela possa ter um melhor atendimento, que ela sair dessa crise e depois resgatar talvez o processo de coach com outro objetivo, não esse de melhorar o transtorno. Então o objetivo desse vídeo é para a gente parar e falar sobre esse assunto, a gente refletir sobre isso, de até mesmo a gente colocar um limite de atuação. E eu trabalho muito com a linha cognitivo-comportamental, então a gente entender como funciona o nosso cérebro, como funciona a nossa mente, forma cognitiva, a parte comportamental é fundamental pra gente. Inclusive, eu faço até uma formação cognitivo-comportamental, pensando que esse assunto mesmo, o que eu acredito, esse assunto é muito importante, que todos os coaches eles precisam entender como funciona o mecanismo de defesa de um ser humano, como funciona o modelo mental, como que eu faço todo
a mudança cognitiva, tudo isso é muito importante, mas é diferente quando a gente está falando de transtornos. Então, transtorno, a gente está numa outra linha, como uma linha mais clínica, que precisa de um tratamento, às vezes, de uma equipe psicológica, psiquiatria, tudo junto, medicamento, para que a pessoa consiga sair daquele transtorno grave, normalmente. Então, a gente está em dois caminhos diferentes. A gente está aqui no caminho que a gente não consegue separar o indivíduo, independente de qual é o objetivo do nosso coach, se é de emagrecimento, se é de vida, de carreira, enfim, de liderança. A gente tem um ser humano na nossa frente, com as suas questões, com a sua forma de funcionamento mesmo, da personalidade. Isso eu friso muito, que é muito importante a gente conhecer cada vez mais, porque senão a gente fica muito cru no processo de coach e a gente também não ajuda essas pessoas a trazer um resultado suficiente do que elas gostariam. Isso é a nossa atuação, esse é o nosso limite, e é isso que eu friso aqui com vocês, fazer esse discernimento. Então, por isso que estudar é importante pra gente diferenciar um transtorno de algumas dificuldades, algumas crenças limitantes, algum padrão cognitivo que a pessoa não está conseguindo mudar sozinha e que a gente, na nossa área, a gente consegue oferecer o melhor dentro do processo de coach. Então, deixo essa reflexão para vocês, pra gente conversar sobre isso, não de jeito, nenhuma maneira assim de colocar dedos, porque a intenção das pessoas, principalmente nós nessa área de desenvolvimento, é ajudar as pessoas sempre, mas a gente tem que saber também qual é o nosso limite, né? E quais as outras áreas que a gente pode trabalhar em conjunto.